Então nós glorificamos ao Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por este milagre tão maravilhoso, tão poderoso, que só o Senhor sabe fazer. É algo assim grande, algo que nós não temos entendimento, amados. O que talvez nós poderíamos falar para este irmão é: tome cuidado. Veja bem, nos dias de frio, esse ferro aí dentro da sua perna vai doer muito. Você não pode mais correr, fazer fortes exercícios, levantar peso. Tem que tomar muito cuidado, porque o seu osso está sustentado por ferros. Mas o Senhor não tem essa conversa. Essa conversa é humana, carnal e sem fé. A conversa do Senhor é: Noel, faça o que você não sabia fazer antes. Faça o que você não podia fazer antes. Então, ao nosso Deus, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E hoje, como foi dito, volto a repetir: não há limites para a ação do sangue de Jesus. E tampouco não há fronteiras. Por isso, o decreto feito na França chega no Alphaville, chega em São Bernardo, chega em Barueri e em todos os confins, em todo o confim da terra. Amém, amados? Então, ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Ah, como eu amo o Senhor. Você está feliz nesse dia? Amém? Então dê um sorriso. Amém, glória a Deus. Estamos felizes, diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então você se alegra. E ontem, amados, ontem eu ouvi algo muito forte do profeta do Senhor, enquanto ele pregava na França. Ele disse assim: obrigada, minha amada, Deus abençoe. Ele disse assim, que essa geração moderna de cristãos e não cristãos, eles preferem sair a passear com o cachorro do que vir à igreja. Me deu vontade de chorar, porque eu me lembrei de alguém que me disse, alguém dos meus contatos, não é daqui, essa pessoa me disse que quando chega do trabalho, nem dá boa tarde, boa noite para ninguém dentro de casa. E imediatamente pega o cachorro e vai dar uma volta, porque o cachorro já está desesperado na porta, esperando por ele. E ele então tem esse compromisso, e não é uma vez só. São várias vezes no dia, quando ele não pode, porque está trabalhando, a mãe faz por ele. Então o profeta disse ontem: a geração moderna que prefere sair com o seu cachorro do que vir à igreja, prefere dar um passeinho com o cachorro, para ele não ficar nervoso, para ele não ficar entediado, e deixa de vir à casa do Senhor. Por isso eu perguntei se vocês estavam felizes. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Eu estou muito feliz de estar na casa do Senhor, porque aqui está a presença do Espírito Santo. Amém, irmã Fabiana? Aqui está a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Amados, o Senhor é tão maravilhoso, que no momento em que a nossa amada Bispa Cidinha se arrependia, ela já estava dando a introdução da palavra de hoje. Sem ela saber, o Senhor levou ela a Ezequiel 36, para falar do povo de Israel, que se contaminou pelas nações por onde andavam. E não era um povo referência naquela época, porque são vocês o povo de Deus? Ou seja, talvez pensavam: eu esperava mais de vocês. E no entanto o que eu estou vendo pode não estar me agradando. Então foi lido Ezequiel 36 como um momento para o nosso arrependimento, e foi maravilhoso. Mas nesta manhã nós vamos falar, e como o título desta ministração é O Quarto Homem. Vocês se lembram dessa passagem? Naquela fornalha, supervisora Ellen, apareceu um quarto homem.
Amém? Vamos abrir em Daniel capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Daniel capítulo 3, versículos do 8 ao 30, eu vou ler rapidamente, o mais rápido que eu puder, para não tomar tempo. Do versículo 8 ao versículo 30, eu gostaria de pedir aos nossos amados que projetassem. Eu estou usando a Bíblia Fiel. Amém, amados? Muito obrigada. Para que os irmãos possam acompanhar no telão. Diz assim, Daniel capítulo 3, versículo 8, por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Estamos falando daquela estátua de ouro que foi levantada por Nabucodonosor e que ele pediu que todos se curvassem diante da estátua. Então, para não ler todos esses versículos, nós estamos no 8. Então chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus de não se curvarem àquela estátua. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Esse foi o decreto do rei. E qualquer que não o fizesse, que não adorasse, que não se prostrasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Eles se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Eles não fizeram caso de ti. Aos teus deuses eles não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer aos três. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, versículo 14, e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Será de propósito que vocês fazem isso? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não o fizerdes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele ainda lança um desafio. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse assunto. Não necessitamos. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não fizer, se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, amarrassem aos 3, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. A palavra ardente se repete todas as vezes. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas,
suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 22. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram aos três, a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego. Versículo 23. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados. Eles caíram lá dentro da fornalha de fogo, atados. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: vamos dar glória a Deus. Não lançamos nós, perguntou Nabucodonosor para os outros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, é verdade. 25, respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Aqui já não tem a palavra ardente. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros. E contemplando estes homens, viram que, número 1, o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Número 2, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado. Número 3, nem as suas capas, as suas roupas mudaram nada. E número 4, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor, amados. Esse é o nosso Deus, o 4º homem daquela fornalha. Falou Nabucodonosor, versículo 28, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que, número 1, confiaram nele. Aleluia! Pois eles não violaram a palavra, violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus, Jeová Yahweh. Por mim, versículo 29, pois é feito um decreto, diz Nabucodonosor, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçados, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar aos 3 jovens, a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego, na província da Babilônia. Muito obrigada por terem paciência de ouvir todo esse relato tão maravilhoso, que por si só já fala tudo. Amados, aquela fornalha de fogo ardente, aquecida, muito mais do que o habitual, o normal, ela queimou e destruiu e matou os homens que jogaram os 3 jovens dentro dela. E eles estavam lá dentro? Não, eles estavam na porta. Eles foram queimados. Eles sentiram o fogo. Eles foram tocados por aquele fogo. Mas aqueles 3 jovens não.
E antes de nós falarmos um pouquinho sobre aquela fornalha e tudo que aconteceu ali dentro, e a presença do Deus vivo naquele lugar, que calou ao fogo, que tirou todo o ardente do fogo, que fez ele um frescor naquela fornalha. Antes nós precisamos ver, amados, a ação de Deus em tudo isso. Não vamos pensar aqui em Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vamos pensar aqui na irmã Júlia, na bispa Cidinha, na Ledite. Não vamos pensar. Vamos pensar no quarto homem. Aleluia! Porque o poder está nele. A glória é para ele e o louvor é para ele. Deus foi quem levantou Nabucodonosor. Não é verdade, bispa Cidinha? Um dia o Senhor disse o Senhor mencionou: Nabucodonosor, meu servo. Deus levanta Nabucodonosor para tratar com o seu próprio povo. Isso parecia às vezes até incoerente na opinião de muitos. Como Deus levanta um rei ímpio, um rei perverso para tratar com o seu povo? Como isso é possível? Mas foi dessa maneira que o Senhor fez. E o Senhor disse: ai daquele que não obedecer a Nabucodonosor. Porque era através dele que Deus estava usando como um instrumento para tratar com o seu povo. Então foi Deus que levantou Nabucodonosor. Ele não está nesse texto por um acaso. Deus já tinha preparado tudo. Vamos entender a ação prévia do quarto homem, para que depois a gente entre naquela fornalha com eles. Amém? Então Deus levanta Nabucodonosor e vamos a Daniel 1:2. Aqui em Daniel 1:2 diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E o Senhor o entregou nas suas mãos a Jeoaquim. A quem entregou o Senhor Jeoaquim? Entregou nas mãos de Nabucodonosor. Então, não é Nabucodonosor. Ele é somente um escravo do Senhor naquele momento. Ele é somente um instrumento nas mãos de Deus, usado por Deus. Então, é o Senhor que permite que Nabucodonosor conquiste a cidade. É o Senhor quem permite que Nabucodonosor tenha vitória, mesmo ele sendo um rei ímpio. É o Senhor quem faz tudo isso. É o Senhor quem entregou o rei de Judá nas mãos dele. Esse é o homem. Quarto, naquela fornalha. Observem que tudo está nas mãos dele. O controle daquele lugar, o controle daquelas pessoas e das nossas vidas. Vamos então agora ver Daniel 1:9. Em Daniel 1:9 nós lemos o capítulo 3, mas estamos retrocedendo, porque Daniel fazia parte daquele grupo que viu o poder de Deus, amém? Daniel 1:9 diz: ora, Deus fez, com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então aqui, amados, nós vemos claramente que o Senhor proporcionou todas as coisas. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel foi chamado de Beltesazar também, nomes dados de deuses para eles, os jovens, Daniel, Ananias, Amazias e Azarias. Eles receberam nomes de deuses ali da Babilônia.
E aí, no caso, eles mudaram os nomes deles, mas eles continuaram fiéis ao Senhor. O caráter deles não foi mudado, a vida deles não foi mudada. E nós vimos aqui que tudo foi acontecendo conforme a permissão de Deus, eles terem ido ao palácio, eles terem se separado. E aqui no versículo 9 diz: Deus fez com que Daniel encontrasse graça diante do chefe dos eunucos. Então, o tempo todo foi Deus agindo, o tempo todo foi Deus atuando, o tempo todo foi Deus controlando aquela ida à Babilônia, a manifestação do seu poder na vida daqueles jovens. Também nós temos, amados, no versículo 1, lemos o 9 no capítulo 1, vamos ler agora o 17 até o 20. Diz assim, voltamos a Daniel 1, seguimos aqui. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porquanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Então, o que diz aqui? Deus lhes deu o conhecimento. Quem foi que deu? Foi Deus, Aline. Foi o próprio Deus que deu a eles o entendimento, o conhecimento das coisas da Babilônia. Então aí, vocês estão vendo a presença do 4º homem? Nós estamos no capítulo 1 e a fornalha no capítulo 3. Mas aqui Deus já está agindo na história. Deus já está trabalhando. Nós queremos dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Também, amados, o Senhor deu aqui no capítulo 2 um sonho terrível ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve sonhos e os magos, os astrólogos dele não conseguiam discernir, mas é porque ele colocou tudo muito difícil para eles. Ele sonhou, mas não contou como era o sonho e queria que eles falassem o sonho e ainda a interpretação. Mas não se achou no meio daqueles homens ninguém que pudesse explicar a Nabucodonosor o que estava acontecendo. E eles ainda tentaram argumentar com o rei, dizendo: mas isso que o senhor está pedindo é demasiadamente difícil, ninguém vai saber fazer. Ninguém vai saber. Se o senhor nos contar o sonho, nós daremos a interpretação. O rei disse: não, vocês estão querendo me enganar. Eu quero o sonho e eu quero a interpretação. Então, Deus fez Nabucodonosor sonhar algo importantíssimo relacionado com o reino dele e o reino vindouro. Quem deu o sonho para Nabucodonosor foi Deus. Nabucodonosor não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E aí o Senhor levanta a Daniel para interpretar, não, para dizer o que Nabucodonosor tinha sonhado, que ele não tinha contado para ninguém. Mas para isso Daniel teve que se juntar com Sadraque, Mesaque e Abidnego e dizer: vamos orar ao Deus eterno para que ele nos diga o que o rei sonhou, porque se nós não interpretarmos, darmos o sonho e a sua interpretação, seremos eliminados com todos os conselheiros do rei. E aí foi quando Deus, observem o 4º homem, ele dá o sonho a Nabucodonosor e ele dá
a interpretação a Daniel. E ele diz a Daniel o que foi que o rei sonhou e como deveria interpretar. Amados, tudo é ele, não se confunda. Tudo é ele, a ele toda a glória. Deus revelou a Daniel a interpretação. Vamos só aqui no 2:19. Capítulo 2 de Daniel 19 diz assim: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Aí ele começa glorificando o nome de Deus, que nós vamos ler mais adiante. Mas aqui ele está agradecendo a Deus, porque só Deus poderia revelar aquele mistério. Então, amados, esse é o contexto prévio, antes, amados, de que possa acontecer o momento da fornalha. Quando lá dentro daquela fornalha de fogo ardente, aquela fornalha aquecida mais vezes do que o normal, quando tudo ali acontece, é a pura manifestação do Deus que já vinha trabalhando na história, usando a Nabucodonosor como um instrumento nas suas mãos, falando com o seu povo. Por isso, quando a bispa Cidinha, no momento do arrependimento, mencionou Ezequiel 36, o povo de Deus se perdendo com as nações por onde eles iam, então todos nós entendemos porque Deus levanta um Nabucodonosor na história do seu povo. Amém, amados? Então nós chegamos no capítulo 3, na fornalha. E aqui já foi lido. Então, eles foram colocados como? Empurrados lá dentro, de longe por causa do fogo? Não, eles foram atados e jogados dentro daquele lugar de fogo ardente. Uma pessoa que é jogada, atada, ele não tem equilíbrio, ele cai, não é verdade? Ele cai e ali fica, não tem nem o que fazer. Mas eles foram jogados daquele jeito, com toda a roupa que levava. Aqui a palavra de Deus menciona o chapéu, a capa. Eles foram daquele jeito atados, os 3 jogados dentro da fornalha. Então diz que de repente, diz aqui, de repente o rei Nabucodonosor se levanta e ele diz assim, eu vejo, não, primeiro ele pergunta, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? Atados? Eles não estavam atados? Responderam, disse ao rei, estamos no versículo 24, que já foi lido do capítulo 3, mas que vale a pena ler de novo. Responderam, sim, rei, é verdade, eles foram lançados atados. Eles eram 3. Então, respondendo, disse, eu, porém, Nabucodonosor, nessa hora, amados, não é ele, é o próprio Deus, mostrando tudo isso a ele. Diz assim, eu vejo 4, olha, amados, que coisa linda. Eles foram lançados, atados, caíram na fornalha, mas ele começava a ver, só 3 entraram. Eu vejo eles soltos. Como é isso? Eu vejo eles soltos, que andam passeando dentro do fogo. Aí eu me lembrei quando o Senhor passeava no Jardim do Éden e dizia, ali conversava com Adão e Eva, eles passeavam. O Senhor gosta de passear. Eu acho que nós vamos passear com o Senhor na eternidade. Amém? Vamos passear com Ele, em nome de Jesus. E ele disse, eles andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Vamos aplaudir? Aleluia pelo 4º homem. Ele está aqui, ele estava na fornalha e ele está aqui. Ele é adorado, é ele quem faz tudo. Pastor Fernando Lima, é ele quem faz tudo. É o 4º homem que faz a nossa vida diferente.
É ele, amados. Nunca foi Misael, nem Ananias, nem Daniel, nem Azarias. Foi o quarto homem, o próprio Deus. Amém? É semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor estava intrigado com aquela situação. Eles estavam soltos. Nada acontecia a eles. Eles estavam andando no meio do fogo. Como é isso? Passeando sem sofrer nenhum dano. Então ele estava realmente perturbado com aquilo. Mas aquilo foi para que saísse da boca de Nabucodonosor. Ele presenciou a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Dentro daquela fornalha, o fogo não tocou nada. Disse que nem cheiro de fogo. Amados, quando o vizinho está fazendo churrasco, a gente já sente o cheiro lá da nossa casa, da fumaça do churrasco. Você passa perto de qualquer lugar que está queimando algo, daqui a pouco você sente o cheiro na sua roupa. Mas quando Jesus está na fornalha com você, o fogo não te queima. Porque o quarto homem diz: fogo, refrigere, e o fogo obedece. A voz dele não foi pela presença de Sadraque, Mesaque e Abidnego, por certo que eles eram homens separados para o Senhor. Isso nós vamos ver já já. Mas foi a presença de Deus. Também mais lá na frente, que é um capítulo que nós não vamos ler hoje. Mas o Senhor também faz a mesma coisa com Daniel. Quando Daniel, porque Nabucodonosor parecia que não aprendia as coisas. Depois ele começa a fazer tudo de novo e obrigar o povo a cumprir o que ele fazia. Mas Daniel 3 vezes por dia se dobrava e adorava o Deus de Israel. Então aquilo irritava Nabucodonosor, porque ele não recebia a glória para ele em nenhum momento. Mas tudo era Deus agindo na história do povo de Israel. Então ele vai e joga Daniel na cova dos leões. A mesma coisa, aos 3 no fogo ardente, a Daniel nas covas dos leões. Mas a passagem de lá de Daniel não fala de um quarto homem. Na do fogo ardente, o próprio rei Nabucodonosor observa que há 4 em lugar de 3. Mas com certeza os leões o viram dentro da cova. E não fizeram nada com Daniel. Se calaram, se aquietaram. Eles estavam enfurecidos, com fome, mas no entanto não tocaram em Daniel. Quando Nabucodonosor de novo vai na porta daquela cova e diz: pode o teu Deus te livrar, Daniel? E sai Daniel daquele lugar intacto. Aqueles leões com certeza viram o nosso Deus e receberam dele uma ordem: não toquem no meu servo Daniel. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus fez o fogo perder o poder naquela fornalha. Não tocou neles, como nós lemos, não causou nenhum dano a eles, até o chapéu deles saiu intacto. E a glória do Senhor foi revelada, manifestada a todos ali. E todos viram que aqueles soldados que jogaram eles dentro da fornalha morreram imediatamente pelo calor, não era nem pelo fogo, foi o próprio calor, a quentura matou eles. Mas o quarto homem, ele tinha, amados, colocado naqueles jovens um alto nível de separação. Aqueles jovens não eram qualquer um. Por mais que aqui não se trate deles, se trata do quarto homem, que é o próprio Deus, que entrou naquela fornalha e mudou a história de tudo. Mas aqueles homens, eles eram separados
separados. Eles eram homens totalmente dedicados ao Senhor. Quando eles foram levados ao palácio do rei, todos nós sabemos, mas vamos em Daniel 1:8, que estamos aqui, só voltando mais 2 folhinhas. Daniel 1:8 diz assim: Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eles foram para lá na condição de escravo. Escravo tem vontade? Não. Escravo faz o que o rei manda, que o seu senhor manda. No entanto, Daniel propôs no seu coração, e o profeta disse ontem, eles estavam dispostos a morrer pelo Senhor. E isso, amados, é esse nível de separação que o Senhor pede de você, Juan, pede de mim e pede de todos nós aqui. Sejam separados, porque senão o fogo ardente chega e ele queima. Estamos entendendo, amados? Há uma separação que Deus pede do seu povo. Se aqueles jovens não tivessem esse nível de separação, talvez Deus não entraria naquela fornalha com eles. Eles seriam lançados e seriam queimados pela quentura do fogo lá fora, igual que os homens que foram ordenados a jogá-los lá dentro. Mas eles eram pessoas separadas. E hoje a bispa Cidinha falou aqui no arrependimento sobre esse nível de separação. Mas esse rapaz ou essa moça não é do Ministério de Arrependimento e Santidade? O que ele está fazendo naquele lugar? Aquela moça não é do Senhor Jesus? Como que é aquilo que faz? Eu não estou entendendo. Há um nível de separação, independentemente de nome de igreja, que o Senhor pede de você. Há um nível de separação que é bíblico, que o Senhor pede do seu povo. E Daniel disse, eu vou viver nesse nível de separação. O que o rei come, eu não comerei. O que o rei bebe, eu não beberei. Então ele conseguiu, por Deus, encontrar graça diante do chefe dos eunucos, que permitiu, com muito medo, com muito temor, fazer uma dieta especial de legumes para Daniel e seus amigos. E nós vamos ver, amados, que essa dieta deixou eles mais fortes, mais bonitos, mais saudáveis que todos os outros jovens que estavam ali, que serviam na mesa do rei, que estavam ali para servir ao rei em tudo que ele tinha proposto. Então Daniel e Mesaque e Sadraque e Abidnego, Ananias, Amazias e Azarias, que eram os nomes verdadeiros deles. Então eles eram pessoas separadas. E isso, amados, nos chama a atenção. Isso nos faz nos perguntar, né, Fátima? Somos nós separados ao ponto de estarmos diante de uma situação onde não tem para onde correr. Ou você é, ou você não é. Porque há uma fornalha de fogo ardente, aquecida mais vezes do que o normal, para aqueles que não quisessem obedecer ao decreto do rei. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler aqui no telão juntamente com vocês. 1 Pedro 1, 15. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
A santidade não é um ato único, perdido, solto, que você hoje é, amanhã não é. É o seu viver, é o seu estilo, nosso estilo de vida. É de manhã, é de tarde, é de noite, né, irmã Sônia? É de madrugada, é em todo momento, amados. A santidade faz parte do cristão. Podem te ver, né, irmã Júlia, lá no seu trabalho, ou na sua casa, ou lá na sua chácara, você é a mesma. Porque a sua vida não tem essa duplicidade. Porque o Senhor disse, em toda vossa maneira de viver. E agora nós vamos ler Hebreus 12, 14. Mas nós sabemos de cor. Vamos repetir todos em voz alta? Como que diz? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Claro que há antes um começo, mas essa é a que nós mais usamos, né? Então, sem santidade, nós não veremos o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego viram o quarto homem? Havia santidade, que significa separação na vida deles. Aleluia, amados. O quarto homem faz a diferença. O nosso Deus, Andréa, faz a diferença. É Ele quem faz tudo, é Ele quem nos capacita. Havia naqueles jovens um amor tão grande por Deus, que se tornou em obediência a Deus. Eles estavam na Babilônia, eles teriam que obedecer a Nabucodonosor, mas eles obedeciam a Deus em tudo. Se prostrem diante da estátua de Nabucodonosor? Não. Adorem ao rei Nabucodonosor? Não. Eles tinham compromisso com Deus. Como diz o profeta do Senhor, eles não se importavam com a opinião pública. E a opinião pública, nesse contexto, não era qualquer uma, era do próprio rei, que tinha autoridade sobre a vida deles. Esses jovens, eles eram dotados do poder de Deus, de uma forma tão linda e tão maravilhosa, amados, que é para nós termos a ideia, o que Deus pode fazer na vida de jovens, na vida de pessoas maiores, de cada um de nós. Andar nesse poder, sem medo, sem negá-lo, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem ter medo da cova dos leões, sem ter medo da fornalha, sem ter medo da opinião do rei, sem ter medo da opinião dos babilônios, dos paulistas, dos brasileiros e de quem for. Agradar a Deus, eles obedeceram. No capítulo 3, versículo 18, diz assim: eles são chamados, né? Nós lemos já, mas quando Nabucodonosor chama eles para confrontá-los, então eles respondem assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha e de ti, ó rei. Aí no 18 ele disse: mas se ele não quiser nos livrar, fique sabendo, ó rei. Olha a autoridade que eles tinham, por amor a Deus. Fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Fique sabendo, ó rei. Confrontou o rei cara a cara com Nabucodonosor. Que poder é este? É o poder do quarto homem. É o poder de Jesus, é o poder de Deus. Ninguém faz isso, Ju. Ninguém faz isso por vontade própria. Ninguém é tão corajoso por si só, de se apresentar diante do rei, quase pondo o dedo nele, dizendo assim: saiba disso, ó rei. Porque geralmente esse tom de voz, essa exclamação tão forte, exige um movimento físico nosso. Saiba disso, né, Ju? Quando você vai falar com teu menino, pode dizer: não faça isso, bem, a mamãe não gosta, não faça isso, não é verdade? Então a gente age com o nosso corpo. Provavelmente aqueles jovens, ou
qual dos três falou com o rei Nabucodonosor, disse: saiba disso, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor acabou de colocar ali e exige que todos adorem. Então, isso foi obediência pura a Deus. E todos nós sabemos que a nossa obediência é amor ao Senhor. Quer provar que ama a Deus? Você quer provar que ama a Deus? Obedeça-o. Essa é a maior prova do seu amor por Deus. Não é dando dízimo e nem somente vindo aqui todos os domingos. Isso não é prova de que nós amamos a Deus. A verdadeira prova de amor ao nosso Senhor é a pura obediência a Ele. Então, amados, nós vamos ler João 14:15. João 14:15. João 14:15. Podemos projetar aqui? Se me amais, guardais os meus mandamentos, a minha palavra, aquilo que eu estou te ordenando, aquilo que eu estou falando com você. Guarda a minha lei, guarda a minha palavra, guarda o meu mandamento. Você me ama? Pratique, obedeça, faça. Essa é a maior prova do nosso amor a Deus. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Observem, amados, este versículo é muito importante. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. A obediência nossa agrada a Deus. Aqueles jovens, eles eram tremendamente obedientes. Onde? Em Jerusalém? Não somente lá, mas também na Babilônia, diante de um rei forte e poderoso levantado por Deus. Ali estavam eles obedecendo a Deus. E havia neles também, número 3, amados, havia uma confiança absoluta no Senhor. Vamos aqui, permanecemos em Daniel capítulo 3. Vamos aqui a Daniel capítulo 3. Versículos 16 e 17. Quando nós já lemos, amados, mas quando eles falam com o rei daquela maneira, nós confiamos em Deus, né? Eles dizem assim: nós servimos, o Deus a quem nós servimos, Ele vai nos livrar da fornalha e de ti, ó rei. Mas se Ele não fizer isso, saiba, ó rei, que nós não iremos servir aos teus deuses. O que eles quiseram dizer? Se por um acaso, lá dentro daquela fornalha, o Senhor não quiser nos livrar, Ele é Deus para isso. Nós continuaremos servindo a Ele, amando a Ele, morrendo na presença dEle e fazendo a vontade dEle. E nós morreremos felizes. Eu estou dando a minha interpretação do que talvez seria o que eles diriam. E no entanto eles disseram, mas se não, havia uma possibilidade de que Deus não os livrasse. Havia uma possibilidade de que aquele fogo os queimasse. Mas eles confiavam tanto no Senhor. O Senhor era a confiança, era o tudo deles, era o amor deles, era a presença do próprio Deus ali. Então eles tinham, além da nível altíssimo de separação, uma obediência absoluta. Eles tinham também essa total confiança no nosso Deus. Vamos em Salmos, capítulo 20, versículo 7, por favor.
Salmos capítulo 20, versículo 7. Diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, porque é nele que nós confiamos. Uns têm Porsche, outros têm Ferrari, mas nós confiamos no Senhor. O que nós temos, Rafael? Nós temos o Senhor. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa confiança. Ele é o quarto homem da fornalha, que manda o fogo fazer um refrigério para nós. Aquele fogo se tornou um ar-condicionado na fornalha. Amém, amados? Porque é assim que o Senhor faz. Então, a confiança absoluta em Deus na vida daqueles 3 jovens, daqueles 4 com Daniel. E isso tornou tudo diferente. E a pergunta para você e para mim hoje é: há essa confiança em nós? Há essa dependência total de Deus? Há essa obediência? Há essa separação em nós? E a última coisa que nós estamos vendo na vida daqueles jovens é que eles davam toda a glória a Deus. O assunto deles não era com Nabucodonosor, não era com a Babilônia, era com o próprio Deus. E vamos terminar com esse versículo, Daniel capítulo 2. Voltamos lá, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 23, porque é um louvor a Deus, através de Daniel. Ele menciona, depois que o Senhor dá a ele o sonho, e diz a revelação, então ele começa a louvar a Deus. Versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. O mistério. O mistério quem revelou foi o quarto homem, o Senhor. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e ele estabelece os reis. Aqui eu digo, amados, ele estabeleceu Nabucodonosor. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então Daniel vai e dá a Deus toda a honra e toda a glória. Porque Daniel, quando falava com Nabucodonosor, ele disse: isso não pode acontecer pela força de um homem. Saber o que o Senhor sonhou, sem que o rei me conte, isso só o Deus que revela mistérios, Nabucodonosor, só ele pode dar o sonho e a interpretação. Então, amados, na vida daqueles jovens, eles eram totalmente separados. Eles não tinham amor por perder a sua vida. Eles entregavam a vida deles para Deus. Mas havia neles tanta confiança, e o profeta falou da glorificação. É como se eles contemplassem que eles seriam um dia ressuscitados, glorificados, e iam morar eternamente com Deus. Eles contemplavam isso e eles desejavam isso. Então aqueles jovens, eles eram separados, eles eram obedientes, eles davam totalmente glória a Deus, e eles eram homens de Deus, amados, que eles tinham uma confiança absoluta no Senhor, uma confiança tal que eles não se importavam com a opinião dos homens, eles queriam agradar o nosso Deus.
Deus, amados, se reuniu com o seu povo dentro da fornalha. E ali ele passeava. Naqueles dias, aqueles 3, 4 jovens representavam o povo de Israel, a igreja do Senhor. E Deus se reuniu com eles e passeava com eles dentro da fornalha. A presença de Deus na vida deles. Eles, amados, Ananias, Misael e Azarias, estavam no lugar seguro, na presença do quarto homem, na presença de Deus. Então lá naquele lugar, era o lugar seguro, era o lugar agradável para eles. Ali não havia Babilônia, nem Nabucodonosor, nem estátua, nem fogo, somente o Altíssimo. Vamos entrar na fornalha com obediência. Vamos entrar na fornalha com dependência total de Deus, amor a Ele, glória a Ele e separação por amor a Ele? Estaremos na presença do Altíssimo. Todos eles estavam na terra vivendo um pedacinho do céu. Quando eles entraram naquela fornalha atados, o quarto homem já estava lá esperando por eles. E o fogo não queimou a nenhum deles, porque o Senhor, o poderoso de Israel, deu ordem ao fogo para que refrigerasse a fornalha e que todos saíram intactos dali. Hoje, Deus nos chama para essa vida real, a vida da eternidade, a vida com Deus. Vamos parar de brincar de ser crentes, amados. Eu estou falando de uma forma geral, eu não sei nada de vocês, vamos dizer assim, do cotidiano de vocês. Mas vamos parar de brincar de ser crentes. Vamos ser cristãos autênticos. Dirigindo o seu carro de volta para casa, supervisora Ellen, continue sendo a serva fiel e obediente a Deus. Nada pode mudar, nem o trânsito, nem a violência dessa cidade, nem aquela pessoa que faz alguma coisa contra você. Seja um cristão autêntico. Não brinque com isso, porque o fogo queima. O fogo queima. É necessário obediência, é necessário separação, dependência e amor a Deus e glória a Deus, para que você possa entrar naquela fornalha, porque lá dentro está o Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que diz, amados, eu gosto muito de falar isso. O que disse para todos os animais que entraram na arca: ei, elefante, girafa, entrem na arca. E eles entraram um atrás do outro, seguido. Noé não foi lá amarrar eles para entrarem na arca. Eles ouviram o Senhor e entraram. Ah, que lição maravilhosa para a nossa vida. Estamos nós ouvindo e obedecendo sem necessitar ser empurrado? Então, amados, hoje o Senhor nos chama para essa vida real. Eu quero convidar os músicos que venham, os adoradores, me perdoe, Senhor. No nosso altar de adoração ao Senhor não há músico, há somente adoradores. Não há vozes e nem há cânticos, há louvores ao nosso Deus, amém? Então eu quero pedir a vocês que fiquem em pé, em nome de Jesus. Agradeço por a paciência nesse rápido tempo. Nós vamos orar e eu vou passar a palavra à Bispa Cidinha. Nós vamos falar com Deus, amados, enquanto os nossos irmãos, os adoradores do Senhor, se colocam na presença do Senhor. Eu não sei o que seria de mim se eu estivesse no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei, amados. Mas eu sei de uma coisa: eu quero ser obediente a Deus. Eu
quero ter uma confiança total nele, que nenhum Nabucodonosor dos dias de hoje vai me frear. Nem o medo daquele fogo, daquela fornalha ardente, aquecida, muito mais vezes do que o natural. Eu quero depender dele, eu quero dar a ele a honra, a glória. Eu quero entrar na fornalha e encontrar ele lá, para que o fogo não me queime. Amado Senhor, nesta manhã nós nos apresentamos diante de Ti, nos arrependendo, Senhor, porque o nosso grau de separação ainda não é total, ainda não é absoluto, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a caminhar nessa direção, Pai, de pessoas, filhos de Deus, separados, que amam a santidade, que amam a separação, porque o Senhor disse: sejam santos, sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, a quem você ama, é santo. E nós queremos, Senhor, essa santidade. Nós queremos, Senhor, essa obediência, mesmo que tudo aí fora seja contrário à Tua palavra. Nós permaneceremos fiel a ela até aquele grande dia. Nós não teremos medo dos Nabucodonosores deste século. Nós seremos como Daniel, que diz: olha, vocês têm que orar para tal Deus, e nós nos prostramos e oramos a Jeová Yahweh. Senhor nosso Deus, que nós não nos curvemos diante de nenhuma estátua. E essa estátua pode que nem seja física, mas ela pode ser algo que vem no seu coração. Pai santo e Pai querido, enche-nos da Tua maravilhosa presença. Queremos dar a Ti toda a honra e toda a glória, porque vimos o Teu agir na Babilônia. Nada era com a Babilônia, o mundo babilônico. Nada era com Nabucodonosor, o rei ímpio. Tudo se tratava de Ti. Era o Senhor o tempo todo agindo naquele lugar, até que o Senhor entra na fornalha, e ali aquele rei olha e vê um quarto homem. Te louvamos e te exaltamos, Senhor. Tudo isso foi deixado escrito na Tua palavra, para que nós entendamos o poder de Deus e nos curvemos imediatamente a essa autoridade do nosso Deus, ao poder do nosso Criador, ao Santo de Israel. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nunca se tratou de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nem de Beltesazar. O tempo todo se tratava de Cristo, se tratava do Senhor. Ah, como nós Te amamos, Senhor, como nós Te amamos. E Daniel e os seus amigos, todos eles entenderam isso, Senhor, que se tratava de Ti. Por isso as vidas deles não eram importantes mais que a Tua. Por isso a Babilônia não tinha nenhum prazer para eles. Nem a comida da Babilônia eles comeram, nem o vinho de lá eles beberam, porque eles eram separados. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas separadas. Em nome de Jesus, no poderoso, santo, glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amados, eu chamo aqui a Bispa Cidinha, mas eu digo uma coisa a vocês: sabe aquele quarto homem que estava na fornalha? Sabe, Rita? Aquele quarto homem, Deus na fornalha, Ele é o Deus que mora dentro de você. Ele não mudou, Ele não perdeu o seu poder nessa geração perversa. Aquele quarto homem, Luiz, mora dentro de você. É Ele quem nos transforma,
A Ele a honra e a glória e todo louvor. Amém, amados. Glória a Deus. Passa a palavra à nossa Bispa Cid. Muito obrigada, amada Supervisora Mariene, por nos trazer a memória, né? Nos fazer lembrar desta tão preciosa separação destes jovens. E é tremendo, amados, que muitas vezes nós falamos com as pessoas sobre o Evangelho, nós falamos, pregamos, parece que nada acontece, não é verdade? Mas vejam que estes jovens, eles testemunharam tanto do poder de Deus, que aqui em Daniel 3, 29, olha o que aconteceu. O rei Nabucodonosor dizendo: portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Por quê? Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Deus foi exaltado. Agora, se nós formos para Daniel, aqui, logo depois que Daniel é lançado na cova dos leões, nós vemos que o rei Dario colocou um decreto exaltando o Deus de Israel. Deixa eu encontrar aqui, amados, que eu tinha encontrado, mas Daniel na cova dos leões. Quando ele viu que quando Daniel disse no versículo 22 que o Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões, então o rei ficou muito alegre. Sim. E aqui o rei Dario, no versículo 25, escreve: aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Por quê? Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amados, que decreto! O rei Dario aqui estava... Ele foi totalmente convencido, totalmente entendeu o poder do Deus de Daniel. Então, amados, vamos nos lembrar que a nossa vida deve ser esta vida que mostra para o mundo quem é o Deus a quem nós servimos. Amém? Levante a sua mão comigo e diga: precioso Senhor Jesus, eu entendi hoje o poder que há em ser uma serva ou um servo separado para Ti. Eu entendi hoje, Senhor, que a minha vida deve demonstrar que eu sirvo a um Deus vivo e que este Deus é poderoso para me livrar de qualquer coisa,
Mas ainda que eu não for livrado, eu creio que o Senhor me ressuscitará no último dia. Era por isso, Senhor, que estes jovens não temiam a morte, porque eles sabiam que haveria uma superior ressurreição. Aleluia! Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço, ajuda-me, Senhor, a ser um povo santo e separado para ti. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te peço, lava-me no precioso sangue de Jesus. Enche-me do teu Espírito Santo. Guia os meus passos para o glorioso reino de Deus. E escreve a tua palavra no meu coração, para que eu possa te obedecer todos os dias da minha vida. No poderoso nome de Jesus, eu declaro que eu nasci de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus acompanha cada um, em nome de Jesus, nos fortalecendo e nos ajudando a sermos um povo separado, um povo diferente, um povo que diz, só de estar ali, que demonstra que serve a um Deus vivo. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Shalom do Senhor, que Ele nos acompanhe durante toda a nossa semana, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, amados. Vamos adorar ao Senhor com uma última adoração, amém?